Na Gênesis, capítulo 18, tem lá o título: Os tempos são chegados. O movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza. Não se deduz que Deus seja indiferente a ele, e que, tendo estabelecido as leis, ele retornou à inatividade, deixando as coisas por conta própria. Não há dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados em relação às ciências, às artes, ao bem-estar material. Mas ainda lhe resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Allan Kardec faz referências à regeneração da humanidade ou gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo, o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. Dessa forma, todas as ações têm uma finalidade, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si próprio e reciprocamente, de tal modo que o progresso individual e o progresso geral jamais serão improdutivos, pois servirão às individualidades e gerações futuras, que são as mesmas individualidades e gerações do passado, num patamar evolutivo mais alto. Esse é o tema de hoje do Manhã Boa Nova. Os tempos são chegados, e como entender este termo na visão espírita, Edson? Então, Cláudio, é complicado, né? O problema é que a nossa doutrina espírita, principalmente no Brasil, ela é enxertada, né? Carregada de um conceito religiosista, né? Que é oriundo aí do catolicismo. Então a gente leva tudo para o lado do pecado, né? A gente leva tudo aí para o lado do negativismo, de punições, de culpas. E aí quando se lê um texto como esse, já logo se imagina, né? Que é hecatombes, que virá coisas que vão transformar o mundo de uma forma... Mega tsunamis. Tsunamis, e que ou você muda hoje, ou então você não está eleito para ir para algum lugar melhor. Quando, na verdade, a doutrina é totalmente contrária a isso. Né? Você mesmo leu um trecho aí no finalzinho aí do Kardec falando, né, de fraternidade, Isso. de qual que foi? Solidariedade, caridade. Então, a transformação ela vai se dar através da transformação das pessoas, né, do espírito. Quanto mais o espírito for evoluindo, quanto mais condições ele tiver de adquirir essas características, né, de caridade, de solidariedade, de humanidade, de bondade e por aí afora, vai havendo a transformação. Então essa transformação ela é para o bem, ela não é uma transformação para o mal, tá certo? E essa transformação ela não se dá de repente, ela vem acontecendo ao longo do tempo. E quanto mais espíritos forem aprendendo as lições, quanto mais eles forem se transformando, mais eles vão ajudar nesse processo de mudanças, né? De culturas e tal. Se você pegar o mundo hoje, em comparação com o que ele era, sei lá, há 2000 anos atrás, você vai ver que existe já uma certa evolução, né? Tem pessoas que não concordam comigo quando eu falo isso, acho que não, que parece que está pior. Só que se você considerar a população que existia naquela época e a falta de informação, né? Com a população que você tem hoje e os meios de comunicação que nós temos, você vai ver que é muito pouco em relação à comparação que você tinha naquela época. Eu queria dizer assim, em termos de primarismo nos conceitos, nos sentimentos. Tinha coisas que nem se faz hoje, mas não se pensava no passado, né? Veja você o seguinte, dessas pessoas que veio para revolucionar foi quem? Foi Jesus. E como é que ele revolucionou? Falando coisas contrárias do que acontecia, do que era o sentimento da época. Então, o que ele falou de contrário? Ele falou de amor,
ele falou de bondade, ele falou de paz, ele falou de transformação, ele falou de perdão, que são esses conceitos que o Kardec coloca aí, tá certo? Então, naquela época, o que existia era uma imposição, era um espírito guerreiro, era um espírito sabe, de dominação, né? De escravidão. E ele veio pregar justamente ao contrário. As pessoas não param para pensar sobre isso, tá certo? Fiquei imaginando quando ele disse, né, oferecer a outra face numa época que era extremamente violenta. Então, imagina. E ele veio justamente pregar isso. Por quê? Porque é esse o caminho da transformação. Ele veio mostrar qual é o caminho, tá certo? Isso, por isso que eu falo que naquela época, há 2000 anos atrás, você tinha uma estrutura, né, de entendimento das coisas. Hoje nós já temos uma estrutura um pouco diferente. Sim. Eu acho que a gente evoluiu. E está evoluindo, na verdade, né? Mas tem pessoas que querem a hecatombe, né? Olha, só vai transformar na hora que tiver um processo aí de sofrimento geral, porque é só com o sofrimento que se aprende. E não é isso. Você aprende quando você está na bonança, você aprende quando você está bem, quando você está equilibrado. Aí você faz uma análise das coisas que te fez sofrer. E a partir dali você vê, olha, isso aqui não é bom para mim, esse tipo de atitude não é legal, esse sentimento não é bom, e é assim que você, como espírito, evolui, fazendo esse balanço. Tá certo? Porque se a gente for pegar a história da humanidade, Edson, desde sempre tivemos aqueles que são, eu digo que são os profetas do Apocalipse, né? Que diziam que o mundo ia acabar, que ia acontecer tais coisas, e nunca aconteceu. E dentro do movimento espírita, a gente também tem esses profetas do Apocalipse dizendo, ou os próprios médiuns, ou alguns espíritos se comunicando, também dizendo a mesma vibe, né, que se dizia no passado, a questão em relação à destruição. Mas quem vai na codificação lá com Allan Kardec, vê que quando fala de regeneração da humanidade, ele sempre se pauta lá pelo conceito de tolerância, caridade e fraternidade. Sim. É de transformação do tipo de pensamento reinante. Tá? Então veja você o seguinte, eu já passei por coisas, viu, Cláudio? Tem coisas que eu nem gosto de falar, mas acho que eu tenho que falar. A gente faz palestra em muitos lugares, né? A gente conhece várias instituições. E teve um período aí atrás, quando estava chegando perto do ano 2000, que existia aquela mística, né, que o mundo ia acabar. No lado aí da informática era o bug do milênio, né, e no lado das crendices era que o mundo ia acabar e tal, no ano 2000. Poxa, eu fazia palestra num determinado centro em que o mentor espiritual falava para o pessoal que ia acabar, que o eixo... Eu não sei por que o eixo da Terra incomoda tanta gente, viu, Cláudio? Verdade, né? Tem gente que parece que não consegue viver se o eixo da Terra não tiver, sabe, se ele não tiver verticalizado, porque te incomoda se a Terra está um pouquinho fora do eixo? Eu queria saber, te incomoda ou não? Não. Não, né? Não. A mim também não. Aliás, nem penso nisso. Então, né? mas tem pessoas que parece que a Terra tem que entrar no eixo. Então, ele pregava lá de que viria lá um planeta que ia passar, Sei. e queria atrair com a sua energia, né, com o seu magnetismo, o eixo da Terra, para centralizar o eixo da Terra, né? E que isso ia causar maremotos, que ia ter lugares que hoje eram seguros, não iam ter mais, e ele pregava que o pessoal tinha que ir para o centro de Goiás, no Brasil. Você acredita que parte do pessoal que frequentava o centro vendeu coisas aqui para comprar terras lá em Goiás? Caramba, num centro espírita. No centro espírita. Que beleza. E pior, eu fui convidado a fazer parte dessa turma. Eles me achavam um cara bacana, entendeu? Falou, você é um cara bacana que merece estar com a gente. Eu falei, olha, eu agradeço, mas se for para mim ficar aqui na Terra, numa terra devastada, né, como um pseudo-eleito, eu prefiro ir embora para o plano espiritual, porque o espírito existe da eternidade. Nós, como espíritas, acreditamos em quê?
na vida após a morte. Só o corpo morre. O corpo é que morre, tá certo? Então as pessoas não param para pensar, quer dizer, então eu vou ser eleito para ficar numa terra devastada. Imagina se acontece isso com o planeta e você vai querer sobreviver aqui, para quê? A troco de quê? Então as pessoas não param para pensar nem nisso. Bom, não preciso te dizer o que aconteceu. Nessa casa, depois que passou o ano 2000 que não aconteceu nada, ela simplesmente se desfez, né? Uma parte lá fundou outra casa e outra parte se espalharam por aí, entendeu? E esse médium continua até hoje por aí, viu? Cuidado com ele, tá? Que estrago, né? Vamos voltar ao assunto aqui, Edson. Você queria fazer um complemento? Não, eu queria, ainda dentro dessa questão aí que eu estava contando, desse caso aí, desse centro espírita, desse médium que continua por aí, eu não sei se ele continua falando as mesmas coisas, né? Tem coisas, Claudio, que a gente tem que usar o raciocínio, nós temos que usar a capacidade que Deus nos deu de reflexão, tá certo? Então, essa que eu fiz, por exemplo, o que adianta eu ficar aqui como eleito num mundo devastado? Completamente devastado. Pelo amor de Deus, pô. A nós ainda, inclusive, que estamos habituados a ter um tipo de vida, né? De repente você vai perder tudo isso, quer dizer, né? Porque você vai perder tudo, você concorda? Se acontecer uma materialmente você vai para zero. Vai para tudo. Você vai ter que viver sem energia elétrica, sem água encanada. Imagina a loucura que vai ser. Bom, mas tudo bem. Outra coisa que que falta o entendimento é: se eu sou um mentor espiritual elevado e eu quero transformar esse mundo físico, a gente tem que pensar que o mundo ele é físico e ele é espiritual também, tá certo? Então você tem as pessoas habitando ele momentaneamente a parte física e você tem os espíritos habitando o lado espiritual deste mundo. Estão atrelados a esse mundo, em diferentes níveis, né, de faixa, de vibração e por aí fora. Se eu quero transformar, o que eu faço? É só eu tirar os espíritos que estão na faixa mais negativa, vamos assim dizer, de desenvolvimento, e afastá-los. Levo eles para um outro mundo mais primitivo, sei lá, para um mundo, né? E aí eu vou deixando aqui só os espíritos que já estão melhores. O que vai acontecer naturalmente? Vai tendo a mudança sem rompimento, né? Sem rompimento nenhum, sem você devastar planeta, sem nada disso. A pessoa vai desencarnando e ela não vai mais se coadunando com o mundo, ela vai sendo afastada. E aí vão ficando espíritos mais evoluídos, vamos assim dizer, ou melhores, né? Em termos de entendimento, e você automaticamente, aos poucos, vai transformando o planeta. É simples. Você não precisa de hecatombe nenhuma. Tá que a grande questão, né, Edson, é que as pessoas ainda analisam estas ideias de mudança planetária sob um viés que é do... Existe o bem e o mal, né? E o Espiritismo vem e rompe isso dizendo, não existe essa questão negativa, que existem forças poderosas, negativas, com uma força tão grande quanto a divina, né? Ou a superior, positiva. Então ainda vem com essa questão. E esse detalhe que você falou, de um médium, um espírito falando, vão lá para o centro-oeste, isso é uma profecia antiga que existe no Brasil, desde a época dos portugueses, né? Sim. Não, e não é só no Brasil. O centro-oeste iria sobreviver a uma hecatombe global, né? Não é só no Brasil. Se você fazer uma análise, Cláudio, existe essa coisa de que vai acabar em tais datas há muito tempo. Lá na Revista Espírita, que eu não lembro agora qual é o ano, tá? Já existia uma mensagem lá que o Kardec analisava disso daí, que ia acabar em 1800 e tralalá. Ou seja, então, as pessoas querem acabar, porque eu acho que elas não se sentem bem, entendeu? É síndrome de cachorro perdido, sei lá, de abandonado. Desculpa, com todo respeito ao cachorro, de uma né? Catástrofe. Tem essa síndrome, né? E precisa estar, sabe, para baixo, negativo e tal. E a pessoa não consegue sair disso, né? Infelizmente, sempre existiu. Agora, João, você vai ver agora, tem dia 21 de julho agora, que tem essa história aí né? É outra coisa que não faz sentido nenhum, né? Essa coisa aí do como é que chama lá? Da data limite lá, né? Que não é espírita, né? É outra coisa. Tem nada a ver com espiritismo. Pelo amor de Deus, tem que usar o raciocínio, tem que usar a razão, né? Sabe, essa coisa, por exemplo, de acreditar, né, no juízo final, numa hecatombe. Gente,
Isso é totalmente contrário ao estudo espírita, é totalmente contrário ao racionalismo, é totalmente contrário ao uso, né, da inteligência que Deus nos deu, é totalmente contrário ao que Jesus pregou. Tá? Porque as pessoas, infelizmente, quando elas leem a Bíblia, elas esquecem de ler o Novo Testamento. Elas se focam, às vezes, lá no Velho Testamento, que esquece de Jesus, mas Jesus pregou coisas diferentes do que está lá. Tá certo? Infelizmente, as pessoas se deixam levar por esse lado aí tétrico, né? Mórbido. Das coisas, é mórbido, né? Porque, na verdade, o processo de dominação das mentes, ele sempre se deu pelo medo. Pelo medo. Vai acontecer isso, cuidado. Isso, e Deus era um Deus, lembra, era um Deus punitivo. Punitivo, que você tinha que temer e por aí afora, né? Então as pessoas, elas não conseguem se libertar disso. Né? Elas ainda temem, quando na realidade elas deviam amar. Elas se sentem abandonadas, se sentem julgadas, quando na verdade elas deveriam se sentir amadas. Isso. Né? E acalentadas. E aí esses profetas do Apocalipse se aproveitam. Aí eles ganham... E tem outra questão, né, que também é muito em voga hoje, é que as pessoas, para dar um ar de seriedade na profecia apocalíptica, que eles são portadores, vêm com aspectos de ciência, né? É uma pseudociência, viu, gente? Se for analisar, você vai ver que não tem nada de científico ali. Mas aí eles gostam de citar, não, porque a NASA detectou isso, porque o Observatório Astronômico tirou tal foto e imagem... E é difícil um observatório tirar foto, viu? Eles enviam lá infravermelhos e tal. Não é uma foto digital igual de celular. Então eles acabam dourando a pílula, se é que se pode dizer assim, com um aspecto, olha, além do aspecto... Para dar credibilidade. Isso, né? Além do aspecto revelador, espiritual, olha só, também estão falando isso a NASA, a ESA, a Rosa Via Cosma, a Agência Espacial... não sei da onde. E aí quando você vai estudar e analisar, aquilo é só da cabeça do indivíduo ou do grupo que o segue. E tem um detalhe, Cláudio, que as pessoas... Eu gosto de fazer um raciocínio bem simples sobre isso. Como é que se dá o processo de transformação do espírito? Ele vai se dar pelo medo? Não. Porque esse tipo de pregação que você está vendo aí é a mesma que vem sendo feita há milênios. Há milênios. É pelo medo. Olha... se transforma hoje, porque o chupão está vindo aí, o planeta Absinto, o planeta cada um X, tem um nome. Dá uns nomes bacanas aí, né? Ele está vindo aí, e aí se você não se transformar, você não vai ficar na Terra, entendeu? Bom, então quer dizer que eu vou me transformar por medo? O medo me faz eu ser uma pessoa melhor? E o castigo é você sair da Terra. Deveria ser o contrário. Quer dizer, então, veja como eu estou falando aqui, falta o raciocínio, falta entender que Deus é muito mais do que isso. Né? Esse Deus punitivo não existe. Existe na cabeça de algumas pessoas. Agora vamos supor, Edson, que realmente exista um planeta, como dizem, que passaria pela Terra e levaria os espíritos. Se o conceito espírita é que não existe morte, qual seria o problema de ir num planeta desse? Então, não é? Por aí que então, a visão de uma profecia apocalíptica é sempre o quê? A vida na Terra, e se você deixar a vida na Terra é um castigo. Isso. E não tem nada a ver com o espiritismo. É isso. Infelizmente é isso. Ó, se eu como espírito acredito na vida após a morte, na continuidade de tudo, e como espírito eu preexistia a essa vida, sim. Por que eu tenho que temer a morte? Então é um contrassenso. Falta estudo, falta compreensão, falta uma análise um pouco mais desapaixonada, né? Uma análise mais racional, menos emocional das coisas, tá? Olha, Cláudio, infelizmente a gente vive no movimento espírita situações que está faltando um pouco esse raciocínio, está faltando um pouco as pessoas questionarem. Faltam questionarem. Então eu vejo, por exemplo, centros espíritas aí que teoricamente vem o espírito Bezerra de Menezes, que aliás é o mais utilizado hoje em dia, né? Bezerra de Menezes aparece em tudo outro lugar, né?
E aonde que já se viu Bezerra de Menezes ficar 1h30 conversando com o público, né? E ainda falando um monte de abobrinha que, olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. Mentores espirituais elevados, não ficam fazendo predições, não Isso. ficam aí, sabe? Dando datas. Não, e principalmente coisas negativas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tinham uma viagem programada no ano passado para uma determinada região e que perderam as passagens porque lá no centro falaram que ia ter um determinado problema lá naquela região e tal, não sei o que, a pessoa não foi, no fim não aconteceu nada, tá? Aí pergunto para você, essas pessoas deixaram de ir nesse centro? Não, continuam indo. Por quê? Ah, é porque talvez o mentor tenha errado a data, que como ele está lá no plano espiritual, ele não consegue. Falei, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É muita ingenuidade. Não, e é querer acreditar em algo, né? Eu acho que falta um pouco das pessoas se esforçarem por si só, né, Cláudio? Elas precisam se esforçar Sim. por elas mesmas, né? Usar E não se mais a deixar levar. inteligência. É isso.